O título desse vídeo deveria ser CCB e o seu Ministério de Trapalhões. É só atrapalhada desses homens. Por que eu falo isso? Porque eles fazem coisas que envergonham o Evangelho de Cristo. Pedro, um apóstolo escolhido pelo Messias, quando estava passando em determinado lugar, um paralítico pediu dinheiro para ele. O que ele fez? Ele fitou os olhos naquele paralítico e falou assim: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Vamos, queridos, uma obra dessa vale muito mais que dinheiro e traz grande edificação para a nossa alma. Isso aí fortalece muito a nossa fé. Deus manifestando o seu poder através de um homem a qual o seu filho escolheu na terra, Pedro. Mesmo Pedro negando Cristo diante da ameaça, mesmo assim Deus o perdoou e deu poder e autoridade sobre todas as coisas. Já o ministério da congregação cristã, esses homens que se intitulam como boca de Deus, só fazem coisas que entristecem a nossa alma. Eu não sei como a Irmandade suporta esses homens, ok? Não sei como. Eu não sei como a Irmandade suporta esses homens e como a Irmandade ainda aceita ser submisso a eles. Porque eles não têm nada de bom para o povo. Se dizem judeus, mas não são. São falsos apóstolos, falsos obreiros. Tempos atrás apareceu um homem aqui em Americana, em um dia de culto, numa cadeira de roda, bem vestido, falando espanhol, dizendo ser do Ministério da Argentina. Aí os Boca Santa, do Ministério da CCB, sentou ele, pegou ele no colo, sentou ele no primeiro banco ali, ofereceram o culto para ele, ele subiu lá, atendeu o culto, pregou a palavra. Nenhum irmão do ministério e da Irmandade teve o dom de discernir se aquilo que estava frente ao povo era de Deus ou do inimigo da nossa alma. Nenhum. Aí vai o diácono, com sentimentos humanos, é sempre assim. Eu senti, terminou o culto, irmão, eu senti que o irmão fique hospedado na minha casa. Aquilo que aparenta ser um ato de caridade se transformou em vergonha para esse sistema religioso. Onde está a guia de Deus aí? Onde está a autoridade de Deus sobre? Aí levou ele para casa, dava banho, comprou roupa, dava banho, dava dinheiro, levava para passear. Um irmão da CCB muito espiritual, cheio dos dons, teve o mesmo sentimento do diácono: vou dar um carro zero para esse cadeirante. Um carro adaptado, um carro com recursos de acessibilidade para pessoas que têm dificuldades motoras. Caríssimo um carro desse. Aí deu.
Aí de repente o diácono da CCB, os meses foram passando, o diácono da CCB levanta de madrugada, sentiu sede e levantou de madrugada para beber água na cozinha. Quando está passando ali próximo do quarto onde está o cadeirante, ele vê aquele homem de pé. Sem pensar duas vezes, o diácono pega ele, segura ele e fala assim para ele: quem é você? Fala para mim, quem realmente é você? E a resposta do inimigo da nossa alma foi: eu não sou crente coisa nenhuma. Eu inventei essa história porque não tinha onde ficar e para ganhar um dinheiro lá na sua igreja. E aí, como fica a cara daqueles que confiam nesse sistema religioso? Como? Me explica. Onde está a guia de Deus? Em São Paulo, há muitos anos atrás, aconteceu um fato semelhante a esse de Americana, mas só a diferença é que lá era um irmão nosso, de verdade, um irmão da CCB, que infelizmente foi vítima de um acidente de carro, na qual sobreviveu, mas ficou com sequelas, ficou paralítico. O irmão ficou paralítico. O irmão, foi assim, ó, o irmão, o nome dele, eu posso falar porque isso aí faz muitos anos e eu acho que Deus já o recolheu para o seu reino de glória. Estou usando o mesmo vocabulário da CCB, né? É para que vocês entendam a mensagem desse vídeo. É coisa séria, gente. Ó, o nome dele era Davi. Ele era alfaiate de bom testemunho. O ministério de São Paulo e a Irmandade amava aquele irmão. Ele era uma pessoa de bem, idônea. Todo mundo gostava dele, até as crianças, todo mundo. Ele era querido na cidade. Aí o que aconteceu? Ele passou por um acidente de carro muito grave. Sobreviveu, mas ficou paralítico. Ele morreu da cintura para baixo, segundo as palavras dele. Inclusive, isso aí foi na época em que só eu e meu pai ia na CCB. Minha família era da católica. Aí o que aconteceu? Ele ficou paralítico. Isso aí causou comoção, tanto no ministério quanto na Irmandade. Eles fizeram a reunião e decidiram... sinto até vergonha de contar isso aí. Decidiram fazer culto na casa do irmão Davi. Na casa dele, porque ele não tinha como ir lá na igreja. Frequentar os cultos presenciais. Paralítico não tinha como. Aí, todas as quartas-feiras, tinham cultos na casa do irmão Davi. Só que esses cultos não era um culto comum, era um culto de libertação. Olha só como que o ministério de São Paulo se submeteu ao risco de passar um vexame, né? E passou mesmo. Aí o que aconteceu, meus queridos? Acho que eu estou falando muito rápido nesse vídeo, né? Então, o irmão Davi ficou paralítico, não podia ir na igreja. E o ministério de São Paulo resolveu fazer cultos na casa dele todas as quartas-feiras. Na hora que estava realizando o culto ali na casa do irmão Davi, eu estava presente e meu pai também. Os irmãos do ministério da CCB colocavam a mão, o irmão Davi na cadeira de roda, eles colocavam a mão na cabeça dele e usava a mesma frase que Pedro, que conta a história de Pedro com o paralítico. Falava assim para o irmão Davi: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Isso aconteceu por muitos anos lá em São Paulo. Eu era criança, inclusive quando eu frequentava a CCB nessa época, eu sentava nos bancos ali da CCB, quando eu sentava nos bancos, os meus pés não relavam no chão, de tão criança que eu era, mas eu lembro. Aí eles colocavam a mão na cabeça dele e
rogava a cura através dessa frase: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sabe o que aconteceu? Nada. O irmão Davi continuou na mesma situação que o acidente o deixou. Aí, quando para disfarçar, né, dessa situação constrangedora, o ministério um olhava para o outro assim, aí falava assim em seguida: Senhor, rogo a ti nesta noite para que devolva as pernas do teu servo, para que o teu nome seja glorificado. Faz uma obra nesta noite, Senhor. Então, aquela história toda que vocês conhecem. Dias atrás, eu assisti um crítico aqui nessa rede social, falando sobre a região do irmão Davi. Sapopemba. O irmão Davi, paralítico, é do Sapopemba ali. Avenida do Oratório. Isso faz muito tempo, hein? Não estou velho não, mas isso faz muito tempo. É que eu era criança na época. Eu acho que tem alguns críticos aqui, né? Nessa rede social que conhece aquela região, capaz até que participou dos cultos de libertação que o Ministério da CCB de São Paulo fez para o irmão Davi. Então, meus queridos, foram anos e anos implorando um milagre, o Ministério da CCB de São Paulo, pedindo a Deus uma libertação para o irmão Davi, paralítico. Sabe o resultado disso? Quando eu e minha finada família viemos de São Paulo para o interior, infelizmente o irmão Davi continuava em uma cadeira de rodas. Meus queridos, a situação dele era tão grave, ele chorava em cima da cadeira de roda, ele falava assim para meu pai: irmão, dá uma olhada na minha situação. Aí ele puxava os pelos das pernas e não sentia dor. Ele falava assim: eu estou completamente morto da cintura para baixo. Aí os irmãos do ministério colocavam a mão nas costas dele e falavam: fique em paz, irmão, que Deus vai fazer a obra. No tempo certo Deus vai fazer a obra. Então, meus queridos, sabe a diferença dos homens de Deus para o ministério da CCB? É que os verdadeiros homens de Deus da Bíblia faziam milagres. Deus operava sinais e maravilhas através das mãos deles. Não tinha nada impossível para os homens de Deus da Bíblia. Agora, para o ministério da CCB, tem. Então, o ministério da CCB são duas vergonhas, né? A primeira é ser enganados por um falso paralítico aqui na cidade americana, interior de São Paulo. E a segunda é criar um culto de libertação para o irmão Davi, lá em São Paulo, que não teve nenhum resultado positivo. Meus queridos, é necessário lavar toda essa roupa suja no ministério da CCB. E tem pessoas aí achando que esses homens são alguma coisa. Eles não são nada. Não são nada. E Deus nunca usou deles para nada. O que eles fazem atrás de um púlpito é jogar discurso em cima do povo. É discurso, é papo, é ideia. Acho que Deus ia falar através da boca deles e não ia curar o paralítico. Tem lógica isso aí, né? Então, meus queridos, eu deixo aqui os meus sentimentos pela situação do irmão Davi, né? Na época que eu frequentava os cultos na casa dele, eu era criança e considerado como testemunhado. Inclusive, eu já falei isso nos meus vídeos, testemunhado. Eu fui muito tempo, eu frequentei muito tempo os cultos da CCB como testemunhado, sem batismo. Eu devia ter ficado como testemunhado, né? Eu deveria. O maior erro da minha vida foi batizar nessa falsa igreja cristã. Se é que se pode chamar isso aí de cristã, né? Então encerro por aqui, ó. Essa é a palavra de Deus? Não. Minha. Um abraço.